Paz do Senhor, galera! Tudo bem com vocês? Meu nome é Maria Eduarda e a gente está aqui em mais um vídeo, mais uma leitura do nosso projeto, da nossa Bíblia, 365 dias de ler nesse ano. Galera, a gente já está no dia 13 de fevereiro, então, ou seja, faz uma semana e 6 dias, quase 2 semanas que a gente começou o projeto. Lembrando, começamos o projeto em janeiro, dia 23. Já estamos em fevereiro, 13. Galera, então, desde que eu comecei a ler, já faz 44 dias. E, bom, a gente sempre lê 4 livros, que a gente começou o Êxodo já em janeiro, no comecinho do projeto ainda. Então, a gente sempre lê Êxodo, Mateus, Salmos e Provérbios. Então, eu vou falar primeiro o nome do versículo, do capítulo, de cada um, antes de começar a ler a leitura toda. Então, vamos ler primeiro Êxodo 35, 10 ao 36, 38. Depois a gente vai ler Mateus 27, 32 a 66. Por penúltimo, a gente vai ler Salmos 34, 1 ao 10. E por último, Provérbios 9, 7 ao 8. Vamos lá. Êxodo 35, 10 ao 36, 38. Todos que são artesãos talentosos venham e façam tudo o que o Senhor ordenou. O tabernáculo, tanto a tenda como a cobertura, os colchetes, as armações, os travessões, as colunas e as bases, a arca e as varas para transportá-la, a tampa da arca, que é o lugar de expiação, a cortina interna, que protege a arca, a mesa, as varas para transportá-la e todos os seus utensílios. Os pães da presença, o candelabro, seus acessórios, as lâmpadas e o óleo de oliva para a iluminação, o altar de incenso e as varas para transportá-lo, o óleo da unção e o incenso perfumado, a cortina para a entrada do tabernáculo, o altar do holocausto, a grelha de bronze do altar, as varas para transportá-lo, seus utensílios, a bacia de bronze e seu suporte, a cortina para divisórias do pátio, as colunas e suas bases, a cortina para a entrada do pátio, as estacas do tabernáculo e do pátio e suas cordas. As roupas finamente confeccionadas para os sacerdotes vestirem durante o serviço no lugar santo, as roupas sagradas do sacerdote Arão e de seus filhos, que também são sacerdotes. Então toda a comunidade de Israel se despediu de Moisés. Todos aqueles cujo coração foi movido e cujo espírito foi tocado, voltaram com ofertas para o Senhor. Trouxeram todos os materiais necessários para a construção da tenda do encontro, para realizações de cerimônias e para a confecção das sopas sagradas. Todos os que tinham coração disposto, tanto homens como mulheres, vieram e trouxeram para o Senhor brincos, anéis e colares. Apresentaram todo o tipo de objeto de ouro, como oferta especial para o Senhor. Todos os que tinham fios de tecido azul, roxo e vermelho, linho fino e pelo de cabra, para fazer tecido, peles de carneiro tingidas de vermelho e couro fino que os trouxeram. Todos os que tinham objetos de prata e bronze os entregaram como oferta para o Senhor. E todos os que tinham madeira de acácia a trouxeram para ser usada na obra. Todas as mulheres com habilidade para costurar e fiar prepararam fios de tecido azul, roxo e vermelho e tecido de linho fino. Todas as mulheres que se dispuseram usaram sua habilidade para fiar pela cabra. Os líderes trouxeram pedras de ônix e as outras pedras preciosas para serem colocadas nos coletes sacerdotal e no peitoral das decisões. Trouxeram também especiarias de óleo e de oliva para a iluminação, para o óleo da unção e para o incenso perfumado. Assim, todos os israelitas, todos os homens e as mulheres, dispostos a ajudar no trabalho que o Senhor havia ordenado por meio de Moisés, trouxeram suas ofertas e as entregaram de bom grado ao Senhor. Então Moisés disse ao povo de Israel: o Senhor escolheu especificamente Bezalel, o filho de Uri e o neto de Ur, da tribo de Judá. O Senhor encheu Bezalel com o Espírito de Deus e lhe deu grande sabedoria, habilidade e perícia para trabalhos artísticos de todo tipo. Ele é exímio artesão, perito no trabalho com ouro, prata e bronze. Tem aptidão para gravar e encravar pedras preciosas, entalhar madeira. É mestre em todo trabalho artístico. O Senhor capacitou tanto
Bezalel, como Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, para ensinarem suas aptidões a outros. O Senhor lhe deu habilidade especial para gravar, projetar, tecer e bordar linho fino com fio de tecido azul, roxo e vermelho. São excelentes artesãos e projetistas. O Senhor deu sabedoria a Bezalel e Aholiabe e aos demais artesãos talentosos e os capacitou com habilidade e entendimento para realizarem todas as tarefas relacionadas à construção do tabernáculo. Eles o construíram conforme o Senhor ordenou. Moisés chamou Bezalel, Aholiabe e os demais artesãos especialmente capacitados pelo Senhor e que estavam dispostos a realizar a obra. Moisés lhe deu os materiais doados pelos israelitas como ofertas para a construção do santuário. O povo, porém, continuava a trazer voluntariamente mais ofertas todas as manhãs. Por fim, os artesãos que estavam trabalhando no santuário interromperam a obra e informaram a Moisés: o povo trouxe mais que o suficiente para completarmos o trabalho que o Senhor nos ordenou. Então Moisés deu a seguinte ordem, que foi transmitida a todo acampamento: homens e mulheres, não preparem mais ofertas para o santuário, temos o suficiente. Assim o povo parou de trazer suas ofertas. Suas contribuições foram mais que o suficientes para completar todo o projeto. Os artesãos habilidosos fizeram para o tabernáculo 10 cortinas de linho finante e tecido. Bezalel enfeitou as cortinas com fios de tecido azul, roxo e vermelho e com querubins bordados com habilidade. As 10 cortinas eram exatamente do mesmo tamanho, com 12,6 metros de comprimento e 1,8 de largura. Juntaram 5 das cortinas para formar uma cortina longa e depois juntaram as 5 restantes para formar outra cortina longa. Bezalel fez 50 laços de tecido azul e prendeu-os ao longo das bordas da última cortina de cada conjunto. Os 50 laços ao longo da borda de uma cortina coincidiram os 50 laços ao longo da borda da outra cortina. Em seguida, fez 50 colchetes de ouro e prendeu as cortinas uma a outra. Desse modo, o tabernáculo foi formado de uma só peça contínua. Fez também 11 cortinas de tecido de pelo de cabra para cobrir o tabernáculo. Essas 11 cortinas eram todas exatamente do mesmo tamanho, com 13,5 metros de comprimento, 1,8 metro de largura. Bezalel juntou 5 das cortinas para formar uma cortina longa e depois juntou as 6 restantes para formar outra cortina longa. Fez 50 laços para a borda de cada cortina longa. Fez ainda 50 colchetes de bronze para prender as cortinas longas uma à outra. Desse modo, a cobertura da tenda foi formada de uma só peça contínua. Por fim, completou a cobertura da tenda com uma camada protetora feita de peles de carneiro tingidas de vermelho e uma camada de couro fino. Para a estrutura do tabernáculo, Bezalel construiu as armações de madeira de acácia. Cada armação tinha 4,5 metros de altura e 67,5 centímetros de largura, com duas hastes na parte inferior de cada armação. Todas as armações eram idênticas. Construiu 20 armações para sustentar as cortinas do lado sul e do tabernáculo. Cada armação de modo que as hastes se encaixavam firmemente nas bases. Para o lado norte do tabernáculo, construiu outras 20 armações, com 40 bases de prata, 2 bases para cada armação. Fez 6 armações para a parte de trás, o lado oeste do tabernáculo, junto com mais 2 armações para reforçar os cantos das 2 extremidades do tabernáculo. As armações dos cantos foram emparelhadas na parte inferior e firmemente ligadas uma à outra na parte superior, com uma argola formando um só suporte de canto. Ambos os suportes de canto foram feitos dessa maneira. Havia, portanto, 8 armações na parte de trás do tabernáculo, encaixadas sobre 16 bases de prata, 2
duas bases debaixo de cada armação. Em seguida, fez travessões de madeira de acácia para ligar as armações, 5 travessões para o lado norte do tabernáculo e 5 travessões para a parte de trás do tabernáculo, que ficava virada para o oeste. Fez o travessão central ligado a meia altura, as armações estendendo-se de uma ponta à outra do tabernáculo. Revestiu as armações com ouro e fez argolas de ouro para sustentar os travessões. Depois revestiu com ouro os travessões. Para o interior do tabernáculo, Bezalel confeccionou uma cortina especial de linho fino, trançando com fios de tecido azul, roxo e vermelho, e com querubins bordados com habilidade. Fez para a cortina ganchos de ouro, revestiu as colunas com ouro e apoiou-as sobre 4 bases de prata. Em seguida, fez outra cortina para a entrada da tenda. Confeccionou-a com linho tecido e bordou-a artisticamente, usando fios de tecido azul, roxo e vermelho. Pendurou a cortina em ganchos de ouro, presos às 5 colunas. Revestiu com ouro as colunas, seus capitéis e seus ganchos, e mandou fundir para elas 5 bases de bronze. Gente, a gente acabou de ler Êxodo e agora a gente vai ler Mateus. Mateus 27, 32 ao 66. No caminho encontraram um homem chamado Simão de Cirene, e os soldados o obrigaram a carregar a cruz. Então saíram para um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Os soldados lhe deram para beber vinho misturado com fel, mas quando Jesus o provou, recusou-se a beber. Depois de pregá-lo na cruz, os soldados tiraram sortes para dividir suas roupas. Então, sentaram-se em redor e montaram guarda. Acima de sua cabeça estava presa uma tabuleta com a acusação feita contra ele. Este é Jesus, o rei dos judeus. 2 criminosos foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. O povo que passava por ali gritava insultos e sacudia a cabeça em zombaria. Você disse que destruiria o templo e reconstruiria em 3 dias. Pois bem, se é o Filho de Deus, salve a si mesmo e desça da cruz. Os principais sacerdotes, os mestres da lei e os líderes do povo também zombavam de Jesus. Salvou os outros, mas não pôde salvar a si mesmo, diziam. Quer dizer que ele é o rei de Israel? Que desça da cruz agora mesmo e creremos nele. Ele confiou em Deus, então que Deus o salve agora, se quiser. Pois ele disse, eu sou filho de Deus. Até os criminosos que tinham sido crucificados com ele o insultavam da mesma forma. Ao meio-dia, desceu sobre toda a terra uma escuridão que durou 3 horas. Por volta das 3 da tarde, Jesus clamou em voz alta, Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que estavam ali pensaram que ele chamava o profeta Elias. Um deles correu, ensopou uma esponja com vinagre e a ergueu num caniço para que ele bebesse. Os outros, porém, disseram, esperem, vamos ver se Elias vai salvá-lo. Então Jesus clamou em voz novamente e entregou seu espírito. Naquele momento, a cortina do santuário do templo se rasgou em 2 partes, de cima até baixo. A terra estremeceu, rochas se partiram e sepulturas se abriram. Muitos do povo santo que haviam morrido ressuscitaram. Saíram do cemitério depois da ressurreição de Jesus. Entraram na cidade santa de Jerusalém e apareceram a muita gente. O oficial romano e os outros soldados que vigiavam Jesus ficavam aterrorizados com o terremoto e com tudo o que havia acontecido e disseram, este homem era verdadeiramente o Filho de Deus. Muitas mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus para servi-lo, olhavam de longe. Entre elas estava Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e José, e mãe dos filhos de Zebedeu. Ao entardecer, José, um homem rico de Arimateia, que tinha se tornado seguidor de Jesus,
foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ordenou que lhe entregassem um corpo. José tomou o corpo e o envolveu num lenço limpo, feito de linho, e o colocou num túmulo novo de sua propriedade, escavado na rocha. Então rolou uma grande pedra na entrada do túmulo e foi embora. Maria Madalena e outra Maria estavam ali, sentadas em frente ao túmulo. No dia seguinte, no sábado, os principais sacerdotes e os fariseus foram a Pilatos e disseram: Senhor, lembramos que quando ainda vivia aquele mentiroso disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Por isso pedimos que lacre o túmulo até o 3º dia. Isso impedirá que seus discípulos roubem o corpo e depois digam a todos que ele ressuscitou. Se isso acontecer, estaremos em pior situação que antes. Pilatos respondeu: levem soldados e guardem o túmulo como acharem melhor. Então eles lacraram o túmulo e puseram guardas para protegê-lo. Gente, a gente acabou de ler Mateus. Agora a gente vai ler Salmos, o penúltimo livro, antes da gente terminar com Provérbios. Vamos lá, Salmos 34, 1 ao 10. Louvarei o Senhor em todo o tempo, meus lábios sempre o louvarão. Somente no Senhor me gloriarei. Que todos os humildes se alegrem. Proclaremos a grandeza do Senhor. Juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele ficarão radiantes. No rosto deles não haverá sombra de decepção. Clamei ao Senhor em meu desespero, e ele me ouviu. Livrou-me de todas as minhas angústias. O anjo do Senhor é guardião. Ele cerca e defende os que temem. Provem e vejam que o Senhor é bom. Como é feliz o que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que lhe são fiéis, pois os que o temem terão tudo de que precisam. Até mesmo os leões jovens e fortes passam fome, mas aos que buscam o Senhor nada de bom faltará. Gente, a gente acabou de ler Salmos e eu vou grifar aqui, gente, o último, né, que é o versículo 10. Que aqui tá escrito: até mesmo os leões jovens e fortes passam fome, mas aos que buscam o Senhor nada de bom faltará. Gente, a gente agora vai ler Provérbios para finalizar o nosso dia. Então, lá, Provérbios 9, 7 a 8. Quem repreende o zombador recebe insulto como resposta. Quem corrige o perverso prejudica-se a si mesmo. Não se dê o trabalho de repreender o zombador, pois ele o odiará. Repreenda, porém, o sábio e ele o amará. Gente, a gente acabou de ler Provérbios que a gente terminou o nosso dia. Então a gente sempre vai dar o checkzinho com caneta. Gente, não importa com que você dê ou com que você grife o que você achou importante. Você sempre pode, não precisa ser com caneta, né? Você pode grifar com lápis, com canetinha, com a sua preferência, galera. Pode ser o que você quiser, o que você acha melhor. É o seu critério. Eu acho melhor caneta e mais prático. Então, eu grifo com caneta. Mas, claro, se você não quer, se você não tem, não precisa ter problema, tá bom? E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado e até amanhã, né? Espero que vocês vejam, espero que vocês estejam vendo todos os dias que eu já gravei. E amanhã a gente vai fazer 2 semanas que a gente começou o projeto. Então, é isso, galera. E até amanhã com mais um vídeo.